Não é a primeira vez que falamos nisto, no teto máximo para os vencimentos no Estado estar no salário do Primeiro-Ministro, quando se compara o vencimento de António Costa, neste caso, com o dos administradores de grandes empresas. É um debate recorrente nas eleições, no tempo que medeia as campanhas eleitorais, com o Bloco de Esquerda a ter apresentado uma proposta. O Partido Socialista também apresentou depois uma outra proposta, mas pouco mudou. Pouco mudou. E se calhar era a altura de isto entrar, não nesta discussão antes das campanhas eleitorais, mas nos programas eleitorais que os partidos apresentam, por exemplo, agora para as legislativas em outubro, porque esta é uma daquelas questões em que nós encontramos com muita facilidade argumentos a favor e argumentos contra. Isto é, os argumentos a favor, dizendo que, sendo o Presidente da República a figura mais alta do Estado, deveria ter o salário mais alto da função pública, ou então os argumentos que agora são invocados nesta polémica, que é, se a política quer ter os melhores, então tem que ter capacidade financeira para ir recrutar os melhores. Mas depois entramos sempre no mesmo discurso. Os políticos ganham muito e fazem pouco. Há ali dois problemas com que isto esbarra. Esse é um deles, é a demagogia até à volta disto, que é começar a considerar que há aqui, digamos assim, umas benesses que são tão tentadoras que levam as pessoas a depois prometerem tudo e mais alguma coisa para poderem ter acesso a elas. Ou um outro problema, que é o problema de considerar que, na verdade, por muito que se aumentasse de forma minimamente razoável o salário dos políticos, dificilmente eles chegariam àquilo que é a tabela que, por exemplo, se paga no setor privado a esses grandes gestores que potencialmente poderiam estar interessados em entrar na política. Víamos há pouco, numa peça no noticiário anterior, de gestores em Portugal, como no caso de empresas como a EDP, em que chegam a ganhar mais de 1 milhão de euros por ano, ou seja, muito acima daquilo que é o vencimento do Primeiro-Ministro, do Presidente da República. Seria plausível colocar os salários dos políticos ao nível desses gestores, de maneira a que fosse atrativo para eles virem para a área política? E depois não haveria então esse tal discurso mais populista de que os políticos, na verdade, estão apenas interessados em ganhar muito dinheiro. Enfim, há aqui muitas coisas que devem ser discutidas, numa democracia devem ser escolhidas pelos eleitores, mas para isso é preciso que estejam inscritas nos programas eleitorais e, como tu disseste, esta é uma polémica recorrente, mas se bem me lembro dos programas eleitorais que consultei, não vejo esta questão lá a ser esclarecida. E passa sempre depois das eleições. Sim. Há um outro tema na capa do Público, esta polémica à volta das obras de João Berardo, que estão no CCB, que Berardo terá tentado vender numa altura em que temos também uma grande polémica à volta da forma de obrigar João Berardo a pagar empréstimos que pediu à banca portuguesa e que todos nós estamos a pagar. Há aqui uma zona cinzenta onde ninguém quer entrar. Não vimos muita gente indignada com o que está a acontecer à volta destes grandes devedores que têm depois um património que nós sabemos que existe, mas que a banca não consegue. Ninguém consegue ir lá buscar. Nem o fisco consegue. Nem o próprio fisco. Aliás, este é um caso que nós encontramos em sucessivos casos de grandes gestores, Ricardo Salgado, enfim, que conseguem proteger o seu património de maneira a que, quando o fisco ou quando os bancos procuram ir reaver o dinheiro que era devido, eles apresentam, neste caso de Berardo, uma garagem. Lembro um outro caso de um gestor que tinha apenas uma mota d'água como património próprio, ou Ricardo Salgado, que dizia que tinha que ser a filha a pagar as suas contas porque a reforma não chegava sequer para pagar o nível de vida que ele tem. Enfim, estas são as artimanhas, digamos assim, legalmente justificadas para que muitos desses devedores não paguem as suas dívidas. Aqui, neste caso de Berardo, nós temos a confluência de dois casos que têm que ser entendidos porque eles são casos separados. Um é a questão da dívida que ele tem agora aos bancos e que os bancos de forma orquestrada querem cobrar. E o outro é a tentativa que Berardo está a fazer de vender uma parte do seu património, isto é, transportando quadros da coleção Berardo para a Inglaterra para serem vendidos e, portanto, ficarem a escaparem àquela que é a tentação dos bancos de irem buscar esse património. Entrando aqui o Estado, e entra o Estado como? Entra o Estado dizendo há um protocolo com a coleção Berardo com o CCB e os quadros da coleção Berardo, enquanto estiverem ao abrigo desse acordo, não podem sair do país. E esse é, digamos assim, a questão que está agora a levar para as primeiras páginas dos jornais esta matéria, porque nesse tal lote de quadros que Berardo quer levar para a Inglaterra estão nomes sonantes da pintura mundial
que, dizem alguns curadores, sem os quais a coleção Berardo perde uma parte importante do seu valor e, perdendo essa parte importante do seu valor, já não se justifica que o Estado continue a manter e até a prolongar esse acordo que tem com a coleção Berardo e com o CCB. Também na capa do Público, uma notícia interessante. O Miguel Gonçalves, que normalmente comenta as questões do espaço, tinha-me alertado para a importância do que amanhã vai ser, do que hoje vai ser revelado. Pela primeira vez vamos ver o que é um buraco negro no espaço e podemos aprender com as cores desse buraco negro, que afinal é colorido, Sim, o que há de diversidade à volta do nosso planeta. No entanto, nós criamos a imagem do buraco negro ao longo destes anos todos, com toda a tecnologia que temos, e até hoje o comum dos mortais não tinha questionado que o que estávamos a ver, que era a pura ficção. É verdade. Exatamente por isso, porque esta questão foi muito contaminada pela ficção científica. Os buracos negros, tu te lembras das séries televisivas dos anos 70, eram Temos todos a imagem, sabemos tudo sabemos o que é um buraco negro. Eram os espaços onde, quando se entrava, podíamos sair no outro lado qualquer do universo, ou então poderíamos até viajar no próprio tempo. Enfim, houve aqui uma espécie de mitificação do buraco negro que, apesar de toda a investigação que foi feita ao longo das últimas décadas, acabou por penetrar no nosso imaginário e, portanto, distorcer até a própria ideia que nós temos desse buraco negro. A própria designação é até, como tu agora disseste bem, antitética com aquilo que, na verdade, parece ser o buraco negro, cheio de cor e não o negro, que é exatamente a ausência da cor. E, portanto, há aqui uma série de mitos que se criaram à volta desta figura, que é bom que agora até pedagogicamente seja esclarecida para, de uma vez por todas, começarmos a perceber um bocadinho melhor. Ainda não vimos a fotografia. Mas... Embora, eu também continuo a achar que isto é tudo ainda muito especulativo, não é? Até chegarmos a um grau de certeza muito relativamente ao que ao que é. Muito do que nós vemos no espaço é criado perante informação que os vários telescópios vão recolhendo. Exatamente. Isso é mas é criado aqui. É criado aqui. É desenhado aqui. Portanto, isto também faz parte de uma construção imagética que, à luz daquilo que nós vamos compreendendo, é depois representada, muitas vezes até com formas tridimensionais, para entendermos um bocadinho melhor aquilo que ainda continua a ser, e eu acho que aí sim a expressão é bem utilizada, os mistérios do universo. Há um outro tema que continua a ser um mistério. Como funciona o Ciresp? Que falhas teve? No Parlamento o debate é recorrente, na sociedade civil também, e sabemos agora que o Governo não tem base para multar o Ciresp, como foi anunciado também. No calor dos incêndios e no calor do debate político, o Bloco de Esquerda volta a exigir que o Estado tome conta do Ciresp, mas o Tribunal de Contas não autoriza sequer que parte do capital seja do Estado nestes termos. Sim. Aliás, o próprio Partido Socialista tinha também essa intenção de haver aqui uma entrada do Estado no capital do Ciresp, maioria, para que houvesse aqui um controle. Controla maioritariamente o sistema. São duas questões separadas, na verdade. Uma é o controle do Ciresp, considerando que é um elemento estratégico para a segurança nacional, se falarmos dos incêndios como um problema também de segurança, que o é. E depois o outro problema, que é o problema deste relatório, que misteriosamente nós aí também ainda não conhecemos. E há 1 ano e meio que o Jornal Público, que tem insistentemente tratado esta questão, anda a pedir ao Governo a revelação desse relatório. Começando-se a perceber que, entre declarações que o Ministro fez a propósito desta matéria e aquilo que aparentemente estará por detrás daquilo que são agora as rejeições para a multa ao Ciresp, há uma grande discrepância. O Ministro falava em 500 e tal mil minutos e agora fala só em 200 mil minutos. Enfim, há ali uma discrepância que pode ter essas tais implicações legais de poder ou não poder ser multada, mas que, antes de mais, radicam naquilo que é a nossa ignorância sobre o que é que verdadeiramente está naquele relatório. E a forma como são feitos estes contratos também. Percebemos que para se aplicar uma multa, o sistema teria que falhar largamente. E já percebemos que falhou em situações muito graves, provocando... Porque depois é essa questão que é... Há a falha quantitativa e a falha qualitativa, isto é, pode-se até falhar num número razoável de minutos, mas o problema é os minutos cruciais em que aquilo falha. Morreram pessoas, muitas pessoas. E essa é a questão que aparentemente não está salvaguardada quando o Estado faz contratos com estas organizações, empresas, entidades, que no fundo acabam por ser a última parede que nos separa destas tragédias. Estamos a entrar na campanha eleitoral. Santana Lopes teve hoje um grande destaque mediático, não é incomum
comum isto uma oportunidade acontecer, fotográfica. numa altura em que todos os outros partidos estão a entregar as listas para o Parlamento Europeu. Como é que vai ser esta campanha em termos mediáticos? Qual é a tua opinião? Santana, mesmo representando uma força emergente, vai ter um outro tratamento? Eu acho que sim. Eu acho que vamos assistir aqui a dois fenómenos. Um é por causa desta pulverização de movimentos políticos, de partidos, de listas, vamos ter uma atenção muito mais dispersa. Isto é, já não é como era há umas décadas, em que havia 3 ou 4 grandes partidos que basicamente monopolizavam toda a atenção pública e mediática numa campanha eleitoral. Agora não. Começamos a ouvir cada vez mais de pequenos movimentos, que podem valer 2%, 3%, mas que reclamam, e bem, a atenção não apenas do eleitor, mas dos média que servem de intermediários. Até porque agora nós, médias... Nos lança novos desafios e esta campanha vai ser fundamental. Já está a acontecer isto em toda a Europa, com várias organizações de pequenos, médios, grandes partidos que partilham uma ideologia a procurarem também conquistar o seu espaço mediático. E com toda a legitimidade. O problema aí é quando muitas vezes esses partidos representam franjas mais radicais de posição, muitas vezes por desconfiança nos partidos tradicionais, ou então como forma de protesto contra a situação do status quo. Veja o que está a acontecer em França. Em França há uma grande probabilidade dos partidos extremistas terem um excelente resultado, como de resto têm tido um pouco pela Europa. Veja-se as eleições regionais na Alemanha, onde partidos radicais da extrema-direita tiveram resultados muito grandes em áreas muito importantes, como a zona da Bavária, e isso pode perfeitamente agora multiplicar-se. Há quem diga que o Parlamento Europeu vai ficar completamente ingerível depois das eleições de maio, porque a verdade é que muitos destes partidos... Se os britânicos votarem, ainda vão contribuir para isso. E vamos ver também, esse é outro dos problemas irresolúveis, que é, vamos ter um país a fazer eleições querendo sair exatamente desse mesmo Parlamento Europeu. E, portanto, eu nem consigo sequer imaginar bem o que é que dirão na campanha eleitoral os candidatos britânicos que se apresentam aos eleitores para serem escolhidos para um Parlamento onde, na verdade, eles não querem estar. Enfim, há aqui uma série de discrepâncias e de contradições que eu acho que estão a contaminar esta discussão pré-campanha eleitoral no Parlamento Europeu. E depois temos outro fator, que é o fator, esse sim, já mais tradicional, que é o fator de utilizar-se essa campanha para o Parlamento Europeu como uma espécie de antecâmara para as eleições legislativas. E se reparares, na verdade, nós não temos ouvido falar muito das grandes questões europeias. Ouve-se muito mais falar das questões nacionais, seja isto com Santana Lopes relativamente ao aeroporto, ser no Montijo ou ser em Alverca, ou seja a questão das relações familiares. A líder do CDS já veio dizer que os eleitores deviam olhar bem para esta questão quando colocarem o seu voto na urna já em maio. Rui Rio também já chamou à colação essa matéria e, portanto, vemos que, na verdade, quando devíamos estar a falar sobre o futuro da Europa, e a Europa tem, neste momento crucial, muitos futuros possíveis pela frente, em vez de estarmos a discutir isso, estamos, na verdade, a discutir questões bem mais comezinhas e, às vezes, se calhar, até menos relevantes. Voltando ao público, procuradora do caso Comandos é arguída após queixa de instrutor. Não só esta notícia, olhamos para estes casos que se arrastam na Justiça, que vão sendo marcados por estes incidentes que nos voltam a chamar a atenção para o que está a acontecer. Muitas vezes por estratégias de defesa, de acusação, mas aqui o que é interessante é o nome de Cândida Vilar. Já não é a primeira vez que ela é acusada de falta de imparcialidade. Se te recordares, quando foi da invasão da Academia de Alcochete, ela foi acusada por Fernando Mendes, o líder da Juveléu, de não ter sido imparcial na forma como o tratou quando do interrogatório. Portanto, é a segunda vez que esta procuradora é colocada debaixo de fogo relativamente à sua atitude nos interrogatórios que faz. Eventualmente, e vamos sempre presumir aqui a inocência, será uma estratégia de proteção contra a investigação que ela está a dirigir, mas a verdade é que se percebe que estes grandes julgamentos muitas vezes têm muitas portas de entrada e de saída para, por vezes, prolongar isto ad eterno. Olhando para a economia, Espanha, com uma campanha eleitoral muito interessante, estamos um bocadinho distraídos, nós aqui em Portugal, com o que está a acontecer. Sim, não devíamos. O PSOE, ao contrário do que eu imaginava, e confessavas-me também, antes do início desta conversa, poderá conseguir uma maioria absoluta. Há uma maioria de esquerda em Espanha que, segundo as sondagens, é clara. No entanto, o FMI olha para o que está a acontecer aqui no país vizinho e diz:
cuidado. Pois, cuidado, mas é um cuidado que se repete em Espanha, que se repete em Portugal, que se repete em França, enfim. Portugal com uma décima no crescimento. Sim, mas nas outras variáveis. Sim, mas agora repara uma coisa, que é quase impossível com a Espanha, que é o nosso principal parceiro económico, a ter estes problemas, com economias poderosas, como a economia britânica, a sair da União Europeia e, portanto, com todo o impacto que isso vai ter, com uma guerra comercial tremenda entre os Estados Unidos e a China, com falta de entendimento entre a própria União Europeia e a China, como ainda hoje ficou patente na reunião que houve em Bruxelas. E também com os Estados Unidos a poderem entrar nesta guerra por causa da Boeing. Querer, exatamente. É muito difícil o clima internacional ser tão positivo como foi nestes últimos anos. E, portanto, aquilo que o FMI está a alertar em Espanha é um alerta que deve servir para todos nós. As economias têm ciclos e vem agora claramente aí um ciclo de decréscimo. Falta saber se é apenas um ciclo de decréscimo relativamente suave ou se vem aí outra grande crise económica mundial que pode deitar por terra aquilo que era o bem-estar económico que muitas economias, nomeadamente a portuguesa, têm beneficiado. Em termos políticos, Espanha, é de acreditar nestas sondagens? Já tivemos estes indicadores, nomeadamente com a família socialista, sem nenhum sentido Sim, claro. depreciativo, mas depois da realidade, a esquerda acabou sempre por se dividir, por se degladiar, deixando depois as várias direitas conseguirem uma maioria. Pois, a questão está isso, está na fragmentação ou na unificação daquilo que são os blocos políticos. E a verdade é que estas sondagens, que estão a dar neste momento um resultado muito favorável ao Partido Socialista, são sondagens que mostram exatamente que à direita há uma pulverização de votos e com isso uma certa fragilização da posição, nomeadamente do Partido Popular, ou o partido que tradicionalmente representava esse eleitorado de direita. Se reparares, em França aconteceu exatamente a mesma coisa, com os grandes partidos, aí também, sobretudo até o próprio Partido Socialista francês, que basicamente desapareceu, evaporou exatamente por causa dessa fragmentação e do aparecimento desses quer com o PP, movimentos. Quer com o PSOE, em momentos diferentes da vida política, e acabou por não acontecer. Pois, agora, há ali um embate que vai ser muito interessante acompanhar, que é um embate que neste momento é quase um empate, à luz dessas sondagens, entre os Cidadanos e o Podemos, né? E aí é que veremos para onde é que a balança vai cair no momento em que o eleitorado decidir por um desses grandes blocos políticos, sendo que, segundo essas sondagens, neste momento está mais próximo de cair para a esquerda do que cair para a direita. Em França também um debate interessante, não sabemos em termos políticos como vai ficar o lado esquerdo, se é que lhe podemos chamar assim, incluindo os movimentos de Emmanuel Macron, e o lado direito, com a extrema-direita muito organizada e a liderar um movimento europeu para conseguir mais assentos no Parlamento Europeu. Mas, nesta altura, o debate faz-se à volta do aeroporto de Paris, privatizar ou não, e fazer ou não um referendo. Sim, é. E aí o que é aqui interessante é o caráter inédito desta tentativa de haver um referendo. É um referendo... E a aliança que o promove. A aliança das oposições à direita, a oposição à esquerda, uma espécie de cerco ao governo numa matéria que politicamente é muito sensível para Macron, que era exatamente essa da tentativa de controlar um processo de privatização que ele acha que é, neste momento, benéfico. Havia um grande contratempo, que era a privatização das autoestradas, que em França correu muito, muito mal. O ministro dos Transportes já tinha vindo dizer que aprendeu com os erros e que não cometeriam de novo estes erros relativamente aos aeroportos. As coisas pareciam estar mais ou menos bem encaminhadas para Macron, que tem tido até alguns veitos de feição, independentemente de todos os protestos que andam na rua, mas a verdade é que, de repente, e de surpresa... Também porque saiu do Eliseu, aproximou-se das pessoas, lançou este movimento a ouvir o país. Mas, curiosamente, então, foi no Senado, ou seja, são deputados e são senadores, são as duas câmaras importantes em termos legislativos, a dizer a Macron: nós não aceitamos isso e temos força suficiente para não querer aceitar. O que é que vai acontecer agora? Há já 185 deputados e senadores que querem esse referendo. Isto vai ter que ir a uma comissão constitucional. Essa comissão constitucional tem que ver se aceita ou se não aceita. Se a comissão constitucional aceitar, depois tem que haver 4 milhões de franceses que têm que dizer sim a esse referendo. E, por aquilo que dizem, não será difícil arranjar essas 4 milhões de assinaturas, algumas delas até online. Depois, então, haverá o referendo. Havendo esse referendo, havendo esse retrocesso para Macron, temos aí, provavelmente, politicamente, um caso que pode enfraquecer muito um presidente que estava agora a tentar ganhar uma nova bolsa de oxigénio no momento em que os coletes amarelos estavam a decrescer na sua relevância. Em termos políticos, França, com a extrema-direita de novo a ser uma ameaça. Estaremos nós, europeus, a acreditar um bocadinho na história do Pedro e do Lobo? Vem aí, e ser desta?
Pois pode ser. E aí nós temos que ter muito cuidado, que é, há muitas extremas-direitas. Marine Le Pen tem uma filosofia e uma ligação europeia, nesta altura, muito, muito alargada. Muito alargada e que se está a começar a organizar. Vai haver uma reunião em Itália em que alguns destes movimentos de extrema-direita se começam a organizar, até às vezes sob a tutela de uma figura interessante norte-americana, Steve Bannon, que tem andado numa turnê pela Europa a falar exatamente com os líderes desses países. Já esteve na Áustria, esteve na Hungria, esteve na Polónia, esteve em Itália. Enfim, ele anda um pouco a catequizar esses movimentos de direita, que tal como aconteceu nos Estados Unidos, e é preciso recordar que Steve Bannon era um dos mentores da campanha de Donald Trump, foi um dos seus braços direitos até há algum tempo, muito próximo desses movimentos do Tea Party nos Estados Unidos, e que está claramente a querer criar aqui um ambiente diferente nessa direita, que na verdade tem muitas matizes, e que se separa entre a direita que é apenas eurocética e a direita que é muito mais radical, xenófoba, muito mais circunscrita naquelas que são as suas posições de contrariar uma tendência de globalização que nós sabemos que tem. Mas essa organização não acontece à esquerda, nem acontece com os movimentos europeístas. Não percebemos isso e a França, nesse caso, tentou liderar. Macron teve várias iniciativas, mas depois foi, de alguma forma, absorvido pelos problemas caseiros e não tem conseguido mobilizar a Europa. A esquerda tem tido essa dificuldade. Há um autor francês, Bernard-Henri Lévy, que anda a tentar fazer um pouco isso. Ele também, tal como Steve Bannon, tem andado por vários países. Vem cá a Portugal agora em maio, se não me engano, maio ou junho. Digo centro-esquerda, numa leitura muito alargada. Mas o que ele diz é isso, é que é preciso que haja à esquerda exatamente o que está a acontecer à direita, e o esforço que ele está a tentar fazer, com esses movimentos que ele, de alguma maneira, está a tentar introduzir nos diferentes países, de forma até um bocadinho mais literária, com peças de teatro que ele anda a espalhar pela Europa e vai passar aqui em Portugal, e o que ele tenta dizer é exatamente isso. Tem que haver à esquerda uma espécie de espelho daquilo que tem sido a dinâmica que leva muitos desses partidos a terem resultados muito significativos. Há pouco falava no caso da Alemanha, é um caso significativo porque a Alemanha é, e passará agora a ser, se o Reino Unido sair da União Europeia, juntamente com a França, um dos dois países que claramente vão definir a estratégia da União Europeia. Ora, quem vai definir a estratégia da União Europeia em nome da Alemanha, muito provavelmente, serão esses países, esses partidos mais radicais de direita, que estão a ter neste momento uma grande implantação em termos regionais e, quem sabe, se calhar, nas próximas eleições em termos nacionais. Neste Brexit, com todo este cenário, podemos ter aqui uma influência também no resultado das eleições europeias. Todos estes movimentos mais eurocéticos podem capitalizar com esta tremenda confusão política instalada. Os analistas dividem-se entre aqueles que acham que isto que está a acontecer com o Brexit pode ser exatamente a chama que vem inflamar a Europa e deixar tudo isto num caos absolutamente ingovernável, e há quem olhe para isto como uma espécie de vacina. Isto é, os países olharem para o que está a acontecer no Reino Unido... E não se metam nisto, não queiram sair. E não queiram sair. E queiram até, de alguma maneira, unir-se ainda mais e criar a 27 uma estratégia que seja, por mais unida, também mais eficaz a combater os grandes problemas. Aqueles problemas que, na verdade, têm tido resposta por parte desses partidos mais extremistas, nomeadamente a questão do receio dos imigrantes ilegais. Os partidos tradicionais não sabem dar uma resposta a isso. E enquanto não souberem dar resposta a isso, provavelmente vão deixar os seus votos cair pelos outros partidos. E voltamos à nossa conversa e pegando aqui nesta tua segunda sugestão, acabam por ser as questões mais caseiras, como esta do aeroporto de Paris, a marcar as campanhas eleitorais. Não somos só nós. Pois, é verdade, não somos só nós. E isto que está a acontecer em Portugal acontece em muitos outros países. E depois, o grande resultado é que a tal estratégia europeia, quando se fala de a Europa não tem estratégia, a Europa não tem estratégia muitas vezes porque não há um debate sério sobre essa estratégia. Os partidos, e às vezes de forma legítima, olham para aquilo que lhes é mais próximo, porque é aquilo que, no fundo, também preocupa os eleitores, que não querem saber muito do que acontece em Bruxelas, preferem saber do que acontece ao lado da sua porta, mas, e também, e esse é um problema, é que não há um conhecimento adequado daquilo que é o grande debate que está a acontecer em Bruxelas. O Parlamento Europeu é uma entidade demasiado distante. Muitos destes eurodeputados são figuras que pairam um bocadinho por cima do cenário político sem ter atração à realidade e levar os eleitores para Bruxelas em vez de serem os eleitores a os levar para Bruxelas. Ricardo, foi um prazer ter-te aqui neste Manchetes. Olhamos para os temas que vão marcar certamente esta semana.
Passe uma boa noite. Até amanhã.